4 irmãos policiais que não irão voltar para casa. 4 famílias que não terão mais o seu Natal. Como o assassinato de policiais virou rotina e parece algo comum no nosso país. Como o Brasil se acostumou com o sangue desses heróis derramados. Se fosse num país sério, pararia tudo. Mas aqui, o desgoverno do descondenado Lula finge que nada aconteceu e a sua base de governo nessa casa ainda vem aqui se posicionar contra a polícia e a favor do crime. E o pior, quem morre são sempre os mesmos. O policial, o trabalhador, o inocente. Falo que a experiência, com toda a experiência de um policial militar que viveu mais de 30 anos nas ruas enfrentando o crime de frente, vendo o olhar da maldade atrás do cano de um fuzil. E digo, sem medo de errar, o crime só domina onde o governo é conivente com o crime. O que aconteceu no Rio, na Vila da Penha, no Complexo do Alemão, não foi uma operação policial simples, mas foi uma guerra. Uma guerra travada em plena luz do dia, dentro do nosso próprio território, entre homens da lei e criminosos fortemente armados. Homens com fuzis de guerra, milhares de granadas, barricadas, escudo, posições fortificadas, uma estrutura de guerra, uma verdadeira organização terrorista. E ainda tem gente, pasmem, que tenta inverter a realidade chamando o bandido de vítima e tratando o policial como se fosse um vilão. Essa é a narrativa covarde que vem sendo alimentada pela esquerda, por ONGs financiadas por interesses ideológicos e por setores da imprensa militante, que dizem defender os direitos humanos, mas se calam diante das mães, esposas e filhos que enterram heróis todos os dias. Esses criminosos que, quando apontam a arma para um trabalhador, não tem pena, não tem compaixão, não tem alma, chamam o cidadão de bem de vagabundo e apertam o gatilho sem pensar. E o pior, dentro desta casa ainda tem gente que posa de bonzinho, faz discurso emocionado, até finge chorar, mas é cúmplice do terror e da criminalidade. Porque alimenta o ódio contra a polícia, desmoraliza quem veste a farda e quem arrisca a vida pelo povo brasileiro. A realidade é dura. 26% do território nacional está nas mãos de facções e de milícias. E o desgoverno Lula é o responsável pela maior governança criminal do mundo. O tráfico avança porque o Estado recuou, porque o governo que deveria proteger o povo abandona os heróis da segurança pública e negocia com os criminosos. Lamentamos profundamente os policiais civis e militares mortos nessa emboscada covarde. Homens que saíram de casa para proteger o povo e voltaram em caixões cobertos pela bandeira do Brasil. Esse sim, e o país que não honra seus heróis está fadado e condenado à barbárie. Essa operação escancarou o óbvio. As facções já agem com métodos terroristas, espalham medo, terror, dominam territórios e impõem silêncio pelo terror. E os números são claros. O número de policiais mortos no Rio aumentou 65% nesse ano em relação ao ano de 2024. E tem aumentado em todos os estados do país, sobretudo aqueles governados pela esquerda. Isso não é acaso. Isso tem nome, tem origem e tem responsabilidade. É consequência direta do desgoverno Lula, de um governo que há mais de 20 anos trata traficante como vítima da sociedade, desmonta políticas de segurança, corta recursos de combate a crimes da fronteira e ainda quer enganar o povo com a PEC da segurança que não resolve nada. Um presidente que diz que o traficante é vítima do usuário, que se recusa a classificar o crime organizado como terrorismo, mesmo com fuzis e execuções em massa. E o mais grave, nega o uso de blindados e das Forças Armadas, mesmo quando o Rio clama por socorro. Por isso eu quero registrar aqui os meus parabéns ao governador Cláudio Castro, que teve a coragem de fazer o que o descondenado Lula não faz, que é enfrentar o crime com coragem.
foram 128 criminosos neutralizados, 115 fuzis de guerras apreendidos, 80 presos, e espero que a justiça não solte esses presos, porque é comum soltarem na audiência de custódia. Porque sim, a justiça também tem sua parcela de culpa nesse episódio. Lembramos, em cima do ADPF 635, proposto pelo PSB e acatado pelo ministro Fachin, amarrou as mãos da polícia e liberou o crime. 5 anos de operação que foram suspensas, que foram limitadas. Enquanto isso, o tráfico se rearmava e o povo se desesperava. Os traficantes comprando seus fuzis. Enquanto o bandido comprava o fuzil, o cidadão era desarmado. Enquanto o policial era impedido de usar um helicóptero em operações, o criminoso usa drones com explosivo. Esse é o retrato do Brasil de hoje. Um Estado com medo de agir e um povo com medo de viver. Restringir a polícia não salva vidas. Pelo contrário, encoraja o crime, enfraquece o Estado e destrói a confiança do povo. Hoje o trabalhador sai de casa sem saber se volta. A mãe reza, o filho espera e o governo se omite. E é por isso que eu repito, o problema não é a polícia, o problema é o desgoverno do PT.